E aí, pessoal? Nesta aula, nós iremos estudar a eletroquímica. Como o próprio nome sugere, eletroquímica, então é um ramo da química que vai estudar as relações existentes entre a corrente elétrica e as reações químicas. E dentro do bojo, nesse arcabouço da eletroquímica, nós temos o estudo das pilhas e o estudo das eletrólises. A começar pelas pilhas. Pessoal, o que vem a ser as pilhas propriamente? Certamente nós já estamos acostumados com as pilhas. Quando acaba não é que acaba, quando a lanterna começa a fraquejar, você percebe que precisa abastecer novamente. Então nós temos um certo convívio, uma certa familiarização com as pilhas. Enfim, por que algumas são descartáveis, outras não? Enfim, tem uma série de dúvidas aí. Mas vamos começar pela definição de pilhas. Pilhas são dispositivos, sistemas que convertem a energia química, porque a pilha tem embutida em si uma energia potencial, chamada de energia química. E essa energia química é convertida em energia elétrica. Então, pilhas são dispositivos em que esta energia química é convertida em energia elétrica, certo? E claro, vale lembrar que esse processo ocorre naturalmente, não precisa forçar nada. Logo, é um processo espontâneo, tá? É um processo espontâneo. Por outro lado, nós temos as eletrólises. As eletrólises, como o próprio nome sugere, lise quebra, eletricidade, corrente elétrica. Então é a quebra pela passagem de corrente elétrica. Como assim? As eletrólises são reações químicas em que nós temos o uso contínuo da energia elétrica que será convertida em energia química. Em outras palavras, podemos dizer que as eletrólises configuram-se como o inverso das pilhas. Então, neste caso, nós vamos ter a energia elétrica. Nós já começamos de antemão com a energia elétrica e essa, por sua vez, será convertida em energia química. E esse processo é um processo não espontâneo. Por que é um processo não espontâneo? Uma vez que ele não ocorre naturalmente. Porque você tem que fornecer corrente elétrica para que possa efetivamente vir a ocorrer. Tá? Então esse aqui é a base da eletroquímica, São conceitos fundantes aí, tá? Então eu vou apagar, depois vocês voltam aí. Então nós vamos começar primeiramente com as pilhas. E a pilha que sempre cai nas provas vestibular, no Enem, etc e tal, são as pilhas, é a pilha de Daniel, a pilha de Daniel, tá? Muito bem. Só que para isso nós temos que relembrar os conceitos de óxido-redução. O que é uma oxidação, o que é uma redução. Então, como eu já sei que vocês sabem isso aí, eu vou partir do princípio que vocês sabem isso aí, tá? Mas só vou falar aqui rapidão. O que é a oxidação mesmo? A oxidação é quando nós temos a perda de elétrons, não é? Então ocorre essa liberação de elétrons. Por outro lado, a redução é de redução, de recebimento de elétrons. Porque naturalmente, para alguém ganhar, para alguém receber, a outra espécie tem que perder esses elétrons. Isso é o princípio natural. Para alguém ganhar, alguém tem que perder, tá? E claro que isso é um processo concomitante, é um processo simultâneo, acontece ao mesmo tempo. Então nós vamos ter uma transferência de elétrons. Quando uma espécie oxida, isto é, quando ela perde os seus elétrons, o NOx aumenta. Por exemplo, vai de 0 a 2+. Então aí houve um processo de oxidação. Já a redução é o contrário, o NOx diminui, por exemplo, de 0 a -1, certo? Então, isso aí, oxidação, perdeu elétrons, o NOx aumenta. Redução,
recebe elétrons, a espécie recebe elétrons, e aí, nesse caso, o NOx diminui. Vale lembrar que aquela espécie que sofre oxidação, que perde os seus elétrons, ela é o agente redutor. Por que ela é o agente redutor? Porque quem sofre oxidação é o agente redutor. Porque vamos pensar, se aquela espécie está sofrendo oxidação, isto é, se ela está perdendo os seus elétrons, é porque ela vai provocar com que a outra espécie reduza. Porque quando ela libera esses elétrons, naturalmente esses elétrons serão encaminhados, serão direcionados para outra espécie. Então, consequentemente, essa espécie que sofreu oxidação vai fazer com que a outra espécie sofra, com que ela sofra redução. Por isso que ela é o agente redutor. Ela é que provoca a redução da outra espécie. Porque quando ela oxida, consequentemente, ela faz com que aquela outra espécie receba aqueles elétrons que essa espécie perdeu, né, que a anterior perdeu. Certo? Então, por isso que quem sofre oxidação, naturalmente, é o agente redutor. Muitos alunos decoram, falam que é o contrário. Quem sofre oxidação, então é o agente redutor. Quem sofre redução é o agente oxidante. Mas precisa entender o porquê disso. Então, da oxidação ficou claro, né? Já da redução é a mesma coisa. Quem sofre redução é porque ela está fazendo o que? Ela está recebendo os seus elétrons. Então, se eu estou sofrendo redução, então eu estou recebendo elétrons. Mas, para eu receber esses elétrons, eu entre aspas, né? Se eu estou sofrendo redução, se eu estou recebendo esses elétrons, é porque eu sou agente oxidante. Eu estou provocando a oxidação da outra espécie para que ela possa perder esses elétrons e dessa forma esses elétrons sejam encaminhados até mim, certo? Então por isso que quem sofre redução é o agente oxidante. E claro, né, que essa transferência de cargas ocorre simultaneamente, certo? Tudo bem? Por isso que nós temos que fazer o balanceamento das cargas também. Muito bem. E aí tem vários métodos, né? Tem o balanceamento por óxido-redução, tem o balanceamento do íon-elétron, né? O balanceamento das semi-reações, que vai fugir das tentativas, blá blá blá, certo? Muito bem. Vamos lá então, aqui para a pilha de Daniell, né? Que é o que nós estamos falando. Dentro da pilha de Daniell, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, vamos supor, que neste becker aqui eu tenha uma solução de sulfato, tá? Sulfato de zinco, certo? Sulfato de zinco. E aí, mergulhada nessa solução, eu tenho uma placa de zinco. Então essa placa é uma placa de zinco. E aqui, neste outro becker, neste outro compartimento eletroquímico, eu venho a ter, ao invés de ser um zinco, uma placa de zinco, eu tenho uma placa de cobre, Cu. Claro que eles estão unidos aqui entre si, certo? Tem a lâmpada que vai acender aqui, tá? Enfim, e aí aqui embaixo tem uma ponte salina, que eu já vou explicar para que serve a ponte salina. Muito bem. Aqui tem a placa de cobre, que está mergulhada, imersa, inserida numa solução de sulfato de cobre. Tá? Poderia ser cloreto de zinco, enfim, mas o que importa é que tem que ter o mesmo aqui, né? Cátio. Então, a placa de zinco está imersa numa solução de sulfato de zinco. Pessoal, nas provas, os vestibulares trazem o potencial padrão de redução, que é a convenção da EUPAC. Então, no caso, ele vai falar assim para você, o potencial padrão, ele fornece as semi-reações, né? A de redução do zinco 2+, né? Traz assim, o zinco 2+, indo a zinco metálico, certo? Ele fala que, vou colocar aqui no canto, aqui no corpo. Não, vou colocar aqui, ó, embaixo. Ele fala que o potencial dessa semi-reação vale a menos 0,76 volts. E diz ainda que isso aqui é a semi-reação de redução para o zinco. Por que eu sei que é uma redução? Porque como os elétrons estão posicionados do lado dos reagentes, isso caracteriza uma semi-reação de redução. Por
por outro lado, você pode ver que o NOx diminuiu. Se diminui, é porque sofreu redução, né? Muito bem. E aí traz aqui para o cobre. O cobre, CO2+,